O salão real ficou em um silêncio mortal quando o rei Alfa largou a lâmina de acasalamento. Diante de 1000 lobos, ele olhou para sua noiva humana trêmula e zombou. Eu te rejeito. Um rei não se acasala com uma muda. Ele pensou que a havia quebrado, sem saber que tinha acabado de libertar uma deusa. O inverno de 1473 foi implacável, atravessando as paredes de pedra do castelo de Oakhaven, com dentes mais afiados que os de qualquer lobo, mas o frio dentro do grande salão era inteiramente artificial, ou melhor, lupino. Rosalind Somerset, a única filha de Lord William Somerset das Marcas Ocidentais, estava no final do longo corredor iluminado por tochas. Ela estava envolta em um pesado veludo carmesim, um forte contraste com sua pele de porcelana e o cabelo negro como ébano que caía em cascata por suas costas. Para as centenas de nobres Lycan reunidos no salão, ela era uma coisa frágil e delicada, uma mera humana, uma peça política trocada para encerrar uma sangrenta guerra de uma década entre os territórios humanos e as matilhas de lobisomens do domínio de Ironwood. Mas Rosalind não estava tremendo de frio. Ela estava tremendo com o peso sufocante da aura na sala. Esperando por ela no altar estava Dominic, o rei alfa da matilha de Ironwood, o guerreiro mais temido de sua geração. Ele era uma montanha de homem, com o peito largo e cheio de cicatrizes, e seus olhos da cor de aço forjado. Ele não a olhava com a ternura de um noivo, mas sim como um predador, avaliando uma refeição particularmente decepcionante. Rosalind conhecia os rumores e sabia que Dominic esperava uma loba poderosa como companheira, uma rainha que pudesse correr com ele sob a lua cheia e mostrar os dentes para seus inimigos. Mas em vez disso, ele foi forçado por um antigo tratado a se casar com uma humana. E não qualquer humana, mas a silenciosa Somerset, pois Rosalind não dizia uma única palavra desde os 7 anos de idade. A história oficial sussurrada entre a nobreza humana era que o trauma de ver sua mãe ser massacrada por lobos errantes havia roubado sua voz, mas a verdade trancada em segurança na mente de Rosalind era muito mais pesada. Naquela noite sangrenta na floresta, ela não tinha visto apenas lobos errantes, ela tinha sido visitada pela própria deusa da lua. A divindade havia reconhecido uma magia antiga e rara florescendo na alma da criança humana. Uma magia tão pura e conectada à terra que uma única palavra falada poderia destruir o equilíbrio da natureza. A deusa havia colocado um selo em seus lábios, um fardo divino que Rosalind carregava com uma dignidade silenciosa e absoluta. Enquanto seu pai praticamente a empurrava para interferir, Rosalind tomou seu lugar ao lado de Dominic, mas o rei Alfa não ofereceu sua mão. De perto, ele cheirava a pinho, geada de inverno e raiva pura. A alta sacerdotisa da matilha, uma mulher idosa envolta em pele de raposa prateada, deu um passo à frente segurando a lâmina cerimonial de vidro lunar. Nós nos reunimos para unir 2 almas, 2 linhagens, 2 povos em guerra, entoou a sacerdotisa com sua voz ecoando pelos tetos abobadados. Alpha Dominic de Ironwood, você aceita esta humana, Rosalind da casa Somerset, como sua aluna destinada e companheira do rei? Por um momento, o salão prendeu a respiração coletivamente, e Rosalind sentiu uma atração estranha e inebriante por Dominic, o zumbido inegável do laço de companheiros predestinados. Ele também sentiu, pois ela viu sua mandíbula se contrair e suas pupilas se dilatarem enquanto o lobo dentro dele reconhecia sua outra metade. Mas da primeira fila, um escárnio baixo e zombeteiro quebrou o silêncio, vindo de Vivian, a implacável fêmea alfa do clã Bloodridge. Ela era tudo o que Rosalind não era. Alta, feroz, irradiando poder selvagem e descaradamente coberta de ouro e peles. Há muito tempo corriam rumores de que Vivian era a companheira escolhida por Dominic, antes que o tratado de paz o forçasse a agir. Os olhos de Dominic se moveram para Vivian e depois de volta para Rosalind. Ele olhou para a figura delicada e silenciosa dela, a forma como ela mantinha os olhos baixos, recusando-se a implorar por seu afeto. Para um lobo cuja vida inteira foi construída sobre domínio e poder ruidoso, o silêncio dela registrava apenas como fraqueza suprema. Um rei precisa de uma rainha que possa comandar um exército, disse Dominic, sua voz um rosnado baixo e retumbante que chegou a todos os cantos da sala. Não um animal de estimação mudo e trêmulo.
Lord William ofegou. Vossa Graça, o tratado. O tratado dizia que eu devo me casar com ela. Dominic o interrompeu, seus olhos de aço brilhando com ouro enquanto seu lobo emergia. Ele não dizia nada sobre o laço de companheiros. Ele pegou a lâmina de vidro lunar da sacerdotisa e, em vez de cortar a palma da mão para misturar seu sangue com o de Rosalind, ele segurou o cabo com força, apontando a lâmina para o chão. Eu, Dominic, Rei Alfa de Ironwood, rejeito você, Rosalind Somerset, como minha companheira. Eu rejeito o laço. Eu rejeito sua reivindicação sobre minha alma. Você usará meu nome para apaziguar os humanos, mas nunca compartilhará minha cama, minha matilha ou minha coroa. Você não é uma Luna. A palavra atingiu Rosalind com a força de um golpe físico, e o laço de companheiros, um delicado fio brilhante que ligava o espírito dela ao dele, se partiu violentamente. Rosalind cambaleou, ofegando silenciosamente, enquanto uma dor lancinante e ardente rasgava seu peito, como se alguém tivesse enfiado a mão em suas costelas e esmagado seu coração. Ela caiu de joelhos no chão de pedra frio, agarrando o peito, enquanto a nobreza Lycan explodia em zombarias e risadas cruéis. Vivian sorriu com desdém, seus olhos brilhando com um triunfo sombrio, e Dominic olhou para Rosalind, esperando lágrimas, esperando que ela se humilhasse ou chorasse. Mas Rosalind lentamente levantou a cabeça, pois embora a dor fosse agonizante, a magia que zumbia sob sua pele a mantinha firme. Ela olhou diretamente nos olhos de Dominic, e seu olhar cinza-tempestade estava completamente seco, desprovido da tristeza patética que ele antecipara. E em vez disso, havia uma aceitação arrepiante e serena. Ela não precisava da coroa dele. Dominic sentiu um arrepio súbito e inexplicável percorrer sua espinha, uma dor fantasma em seu próprio peito, onde o laço havia morrido. Ele virou as costas para ela. Tirem dela o veludo real, ordenou a seus guardas. Coloquem-na nos aposentos dos servos. Deixem a noiva silenciosa ganhar o seu sustento. 6 meses se passaram, e o inverno brutal derreteu em uma primavera lamacenta e implacável. Para o mundo exterior, o tratado se mantinha, e o rei humano acreditava que sua filha vivia como uma rainha, sem saber que Rosalind Somerset havia sido rebaixada para a casta mais baixa da matilha de Ironwood. Despojada de seus títulos nobres, ela usava a lã áspera de uma ômega, trabalhando nas cozinhas reais e nos jardins de ervas. Ela esfregava o sangue dos pisos de pedra depois que os grupos de caça retornavam, carregava água até suas mãos ficarem em carne viva e com bolhas, e suportava os empurrões, os deboches e as brincadeiras cruéis dos membros da matilha, que a viam como um brinquedo patético e rejeitado. Vivian rapidamente preencheu o vazio e, embora tecnicamente não fosse a Luna, ela se sentava à direita de Dominic, dando ordens, se esparramando no trono do rei e tornando a vida de Rosalind um inferno. Ela derramava vinho quente no chão de propósito, apenas para ver a ex-nobre limpá-lo. No entanto, Rosalind nunca se quebrou, movendo-se pelo castelo com uma estranha graça deslizante, e enquanto os lobos eram barulhentos, caóticos e movidos pelo instinto, Rosalind era um oceano de calma. Ela encontrou consolo nas vastas e antigas florestas que margeavam o castelo, os bosques sussurrantes. Foi aqui, longe dos olhos zombeteiros da matilha, que a verdadeira natureza de Rosalind começou a vazar pelas frestas de sua maldição. Certa noite, sob a luz de uma lua crescente, Rosalind se ajoelhou nos remotos jardins de ervas do castelo. A matilha estava sofrendo, pois uma praga estranha e antinatural havia se infiltrado no solo do território de Ironwood. A caça estava morrendo e uma febre se espalhava entre os lobos mais jovens, uma doença que os curandeiros da matilha não conseguiam curar. Dominic estava ficando frenético, com sua autoridade sendo questionada e seu temperamento se encurtando a cada dia, e embora tivesse ordenado que os caçadores vasculhassem as fronteiras, eles apenas retornavam com mais guerreiros doentes. Rosalind estava cuidando de um canteiro de acônito moribundo, enquanto um jovem guarda chamado Tristan, cuja perna havia sido terrivelmente mutilada em uma escaramuça na fronteira, sentava-se em um banco próximo. Ele agora era um pária, tornado inútil por seu ferimento, e era um dos poucos que tratava Rosalind com decência básica.
Tristan observou em silêncio enquanto Rosalind colocava suas mãos nuas e com bolhas no solo doente, fechava os olhos e, sem falar, começava a cantarolar. Era um som vibracional baixo que não vinha de sua garganta, mas parecia ressoar de seus próprios ossos. Para o choque absoluto de Tristan, um brilho fraco e perolado emanou das palmas das mãos de Rosalind, e o acônito murcho e enegrecido de repente estremeceu, com suas folhas amareladas e doentias se tornando de um verde profundo e vibrante. Em meros segundos, as plantas mortas floresceram, e suas raízes purificaram o solo corrompido ao redor. Rosalind então se levantou, colheu uma folha fresca e caminhou até Tristan, ajoelhando-se diante dele, esmagando a folha em suas mãos e pressionando-a contra sua perna mutilada e infectada. Ele queria dizer a ela para parar, para avisá-la que um humano tocando a ferida de um lobo só a agravaria. Mas quando suas mãos brilhantes pousaram em sua pele, uma onda de puro alívio gelado subiu por sua coxa, e as veias negras da infecção recuaram. O músculo rasgado se uniu diante de seus próprios olhos, e Tristan ofegou, olhando para a garota humana silenciosa com terror e admiração. Pela deusa, o que é você? Ele sussurrou. Rosalind apenas sorriu, uma curva triste e conhecedora de seus lábios, e colocou um dedo na boca em um gesto universal de silêncio. Mas segredos não podem ser guardados em um castelo cheio de lobos, e a notícia começou a se espalhar entre os ômegas e os guardas de baixa patente que sussurravam sobre a santa silenciosa nas cozinhas. Quando a febre atingia um filhote, as mães desesperadas não iam ao alfa ou à alta sacerdotisa, elas entravam furtivamente nos aposentos dos servos no meio da noite, colocando seus filhos moribundos aos pés de Rosalind, e toda manhã os filhotes saíam correndo completamente curados. Dominic, cego por sua própria arrogância e suas manobras políticas com Vivian, não notou nada, apenas que sua matilha estava sobrevivendo milagrosamente à praga. O verdadeiro ponto de virada chegou 2 semanas depois, quando o alfa do território mais ao norte veio cobrar uma dívida. Alpha Kalin da matilha Winterborn era uma lenda por si só, e se Dominic era ferro e aço, Kalin era gelo e selvageria. Ele governava as tundras congeladas, um rei implacável e ferozmente inteligente, cuja matilha era mais antiga e selvagem do que qualquer uma no sul. Ele viera a Oakhaven com 50 de seus melhores guerreiros para negociar direitos de caça, e carregava uma aura tão opressiva que até os guardas de elite de Dominica baixavam os olhos quando ele passava. O pátio estava agitado com a atividade quando Kalin e sua comitiva chegaram, e Rosalind carregava uma cesta pesada de lençóis limpos pelas pedras, mantendo-se nas sombras, como era seu hábito. De repente, um grito de gelar o sangue rasgou o ar da tarde, pois um lobo errante monstruoso, infectado pela praga da terra e completamente enlouquecido, havia conseguido escalar as muralhas externas. Era enorme, com o pelo emaranhado de sangue negro e espumando pela boca, e aterrissou bem no pátio, batendo as mandíbulas e despedaçando 2 dos guardas de Dominic em um instante. O caos irrompeu e o pânico tomou conta do pátio, enquanto o lobo errante fixava seus olhos vermelhos e enlouquecidos em uma pequena criança Lycan que havia tropeçado em um barril. Kalin, que estava nos degraus com Dominic, desembainhou sua espada, preparando-se para saltar, mas outra pessoa foi mais rápida. Um clarão de lã áspera atravessou as pedras, e Rosalind se jogou entre a besta raivosa e gigantesca e a criança que chorava. Dominic rugiu dos degraus. Saia do caminho, sua humana tola. Ele esperava vê-la ser despedaçada. Vivian, que estava por perto, observava com um sorriso cruel, antecipando o fim do erro vergonhoso do rei. O lobo errante avançou, com as mandíbulas se abrindo para partir Rosalind ao meio, mas ela não recuou nem gritou. Ela simplesmente levantou uma mão esguia e, com bolhas, com a palma voltada para a fera, e embora não tenha dito uma palavra, o ar ao seu redor de repente estalou com o som de 1000 geleiras se quebrando. Uma onda de pura energia prateada, a inconfundível aura antiga da deusa da lua, explodiu de sua forma silenciosa. O enorme lobo errante congelou no ar a meros centímetros de seus dedos, e a fera atingiu as pedras, choramingando como um filhote espancado. A loucura esvaiu-se de seus olhos vermelhos, substituída por uma submissão absoluta e paralisante,
e ele se arrastou de barriga, choramingando, e pressionou seu enorme focinho contra o sapato de couro gasto de Rosalind, expondo sua garganta no sinal máximo de rendição. O pátio inteiro ficou em silêncio mortal. O próprio vento parecia ter parado de soprar, e Dominic permaneceu congelado nos degraus, com os olhos arregalados de incredulidade. O fantasma do laço de companheiros quebrado de repente gritava em seu peito, mas foi o Alfa Khalin quem reagiu primeiro. O rei selvagem do norte, um homem que não se curvava a ninguém, desceu lentamente os degraus de pedra, ignorou Dominic, passou direto pelos guardas trêmulos e se aproximou da garota humana silenciosa vestida com trapos. Para o choque absoluto de todos os presentes, Khalin caiu de joelhos sobre as pedras sujas, inclinou a cabeça e expôs seu próprio pescoço a ela. A mãe retornou, sussurrou Khalin, sua voz carregada de reverência. E vocês, tolos, a vestiram com trapos. As ondas de choque da submissão do Alfa Khalin se espalharam pelo pátio como um golpe físico, pois um rei do norte não se ajoelhava, ele não se curvava. No entanto, lá estava ele, um senhor da guerra aterrorizante, pressionando a testa contra as pedras lamacentas, diante de uma noiva humana rejeitada, vestida com trapos de serva. A mente de Dominic se partiu, e o fantasma do laço de companheiros rompido uivou em seu peito, uma agonia oca e ecoante que ele havia ignorado teimosamente por meses. Levante-se, Khalin, ordenou Dominic, sua voz tremendo com uma mistura caótica de raiva e terror. Ela é uma muda, uma fraca. Você envergonha completamente toda a sua linhagem do norte. Khalin se levantou lentamente, seus olhos azul gelo fixos em Dominic, com um nojo letal. Você é cego, Ironwood. Você possuía um receptáculo da deusa da lua e lhe deu uma escova de esfregar. Khalin virou seu corpo enorme para proteger Rosalind. Ela é a verdadeira guardiã. As próprias florestas cantam para ela. Viven não suportou, e a fêmea alfa coberta de ouro avançou, com as garras estendidas e os olhos brilhando em um amarelo selvagem. Ela não passa de uma miserável humana, gritou Viven, mirando um golpe letal na garganta de Rosalind. Mas Rosalind não recuou, permanecendo perfeitamente imóvel, com sua aura prateada brilhando intensamente de novo, e antes que Vivian pudesse tocar o tecido do vestido rasgado de Rosalind, uma parede invisível de força divina atingiu a loba. Vivian foi arremessada violentamente para trás, colidindo com a fonte de pedra, e seus ossos estalaram de forma nauseante enquanto ela cuspia sangue, encarando Rosalind com puro e absoluto horror. A matilha entrou em pânico, mas Rosalind olhou para Vivian com pena, não com raiva, e gentilmente colocou a mão no ombro largo de Khalin, em um gesto silencioso de gratidão. O senhor da Guerra do Norte se inclinou em seu toque, seu lobo ronronando como uma fera domada, enquanto Dominic observava a troca, seu estômago se revirando com um ciúme tóxico e possessivo que ele odiava ferozmente. Deuses, prendam-na! Rugiu Dominic, desesperado para recuperar o controle de sua autoridade em colapso, mas os soldados de Ironwood hesitaram. Tristan, o guarda cuja perna Rosalind havia curado, deu um passo à frente e desembainhou sua espada, não contra Rosalind, mas contra seu próprio alfa. Eu não tocarei na santa, declarou Tristan ferozmente, com as mãos trêmulas, e um por um, os ômegas e os lobos de casta inferior, que haviam recebido secretamente os milagres de cura de Rosalind, emergiram das sombras. Eles formaram um anel protetor ao redor dela. Dominic estava perdendo sua matilha. Traição, sussurrou Dominic com os olhos arregalados. Isso é traição absoluta. Mas o verdadeiro acerto de contas estava apenas começando, pois a notícia do milagre se espalhou pelos territórios Lycan mais rápido que um incêndio florestal. Em 3 dias, os grandes portões do castelo de Oakhaven foram abertos por convidados inesperados, pois o Alfa Remington das planícies ocidentais chegou com sua cavalaria de elite, seguido de perto pelo Alfa Conrad das Ilhas do Sul, e até mesmo o enigmático Alfa Harrison do Vale da Meia-Noite emergiu de suas décadas de reclusão. Eles não vieram para a guerra, mas para testemunhar a suposta santa, e os terrenos do castelo se encheram de lobos estrangeiros, ofuscando completamente a notoriedade de Dominic. Ele não era mais um rei recebendo convidados,
Ele era um carcereiro mantendo uma refém divina. Rosalind permaneceu notavelmente calma, apesar da tempestade crescente ao seu redor, recusando-se a deixar os aposentos dos servos e continuando com suas tarefas diárias. Quando o Alpha Hamilton a encontrou dobrando lençóis, ele caiu de joelhos, oferecendo-lhe uma coroa inestimável de pedras da lua trançadas, mas ela a afastou gentilmente, oferecendo-lhe uma simples xícara de água em vez disso. A rejeição da riqueza e a demonstração de pura humildade apenas aprofundaram sua reverência feroz, pois os alfas perceberam que ela não buscava poder, ela era graça pura e imaculada. E Dominic, o tolo que a havia descartado, tornou-se a criatura mais desprezada em todo o reino dos lobisomens. Dominic não conseguia dormir, pois toda vez que fechava os olhos, ele via as mãos brilhantes de Rosalind e a expressão serena e imperturbável que ela usava quando ele havia brutalmente quebrado o laço deles. A dor fantasma em seu peito tornou-se uma queimadura excruciante e implacável, e ele percebeu tarde demais o que havia descartado, pois o laço de companheiros não era apenas um mito, era uma amarra física, e ao rejeitá-la, ele havia condenado sua própria alma a murchar. Certa noite, incapaz de suportar a agonia, Dominic entrou furtivamente nos aposentos dos servos e encontrou Rosalind sentada perto da lareira, com seus cabelos negros refletindo a luz do fogo. "Rosalind", sussurrou Dominic, sua voz quebrando com uma vulnerabilidade que ele nunca havia demonstrado, e ele caiu de joelhos ao lado da cadeira dela, estendendo a mão para tocar a dela. Ela não se afastou, mas sua pele estava gelada ao toque dele. "Eu estava errado. Fui arrogante e cego. O laço está me matando. Por favor, eu restaurarei seus títulos. Eu banirei Vivian. Você será minha aluna, minha rainha. Apenas me perdoe." Rosalind olhou para ele e não havia ódio em seus olhos cinza tempestade. Apenas um vazio infinito e intransponível. E ela lentamente balançou a cabeça uma vez. Ela apontou para o peito e depois para as cinzas frias e mortas na lareira. E a mensagem foi devastadoramente clara. O fogo entre eles estava completamente morto, e o laço nunca poderia ser reacendido. Dominic engasgou com um soluço, um som quebrado e patético escapando de sua garganta. E o grande rei alfa da matilha de Ironwood chorou aos pés de uma serva humana, implorando por uma migalha do afeto que ele um dia jogou na lama. Mas Rosalind simplesmente se levantou, deixando-o sozinho na escuridão, pois seu destino a chamava para muito além das paredes patéticas do castelo de Oakhaven. Agora, a noite do eclipse da lua de sangue se aproximava, um evento celestial que ocorria uma vez a cada século, e era um tempo de imensa convergência mágica, uma noite em que a deusa caminhava mais perto do reino mortal. Todos os alfas visitantes se reuniram no antigo anfiteatro de pedra, nas profundezas dos bosques sussurrantes, e milhares de lobos aguardavam em antecipação silenciosa sob o céu vermelho sangrento. Dominic estava no centro da arena, com uma aparência completamente esfarrapada e vazia, enquanto Vivian permanecia longe nas sombras, com o braço quebrado em uma tipóia, completamente despojada de seu orgulho. Rosalind foi escoltada para o anfiteatro pelo Alpha Kalin e pelo Alpha Hamilton, e ela não usava mais trapos de serva, pois os ômegas do norte a haviam vestido com um vestido etéreo de prata fiada e seda branca, fazendo-a parecer um fantasma do luar. Enquanto ela caminhava, a folhagem moribunda da floresta florescia violentamente ao seu redor, e o ar se tornava denso com o perfume de jasmim noturno e magia antiga. Cada lobo no anfiteatro se ajoelhou quando ela passou, e apenas Dominic permaneceu de pé, agarrando sua espada, apegando-se desesperadamente aos últimos resquícios de seu orgulho despedaçado. "Vocês todos se curvam a uma humana", gritou Dominic de repente, sua voz ecoando freneticamente na noite. "Ela não tem lobo. Ela não pode liderar. Eu sou o Rei Alfa. Eu derrotei os exércitos de errantes. Eu construí este santuário." Kalin rosnou, dando um passo à frente, mas Rosalind levantou a mão. O Rei do Norte parou instantaneamente, curvando a cabeça em obediência, e Rosalind caminhou sozinha em direção a Dominic, enquanto o ar crepitava com uma energia pura e aterrorizante. A luz vermelha do eclipse a banhava em um brilho de outro mundo, e ela parou a centímetros do homem que a havia destruído publicamente,
parecendo ferozmente zangada pela primeira vez. Ela colocou as mãos em ambos os lados do rosto de Dominic e ele ofegou, seus olhos se arregalando enquanto uma onda de poder puro e agonizante inundava suas veias. Em sua mente ele ouviu uma voz, que não foi falada em voz alta, mas trovejou através de sua consciência como uma montanha desabando. Você mede o poder pelo sangue em suas mãos, ecoou a voz, gotejando com tristeza divina. Eu o meço pela vida que dou. Você deveria ser meu escudo, Dominic. Em vez disso, você se tornou o monstro que eu nasci para destruir. Dominic caiu de joelhos, completamente paralisado por sua imensa aura. E então o impossível aconteceu. O selo divino nos lábios de Rosalind, colocado lá pela deusa quando ela tinha 7 anos, de repente se dissolveu em uma névoa prateada. A magia havia amadurecido e o receptáculo estava pronto. Então Rosalind Somerset abriu a boca e, pela primeira vez em mais de uma década, falou em voz alta. Sua voz não era um sussurro, era uma melodia de tirar o fôlego que ressoou pela terra, sacudindo as árvores antigas até suas raízes. Eu te despojo de sua coroa, ela comandou gentilmente, mas com uma autoridade aterrorizante e absoluta. Eu te despojo de sua matilha. Você não é mais rei. As palavras se manifestaram como magia física, e a aura dourada do Alfa, um manto brilhante que repousava sobre os ombros de Dominic desde sua ascensão, foi violentamente arrancada dele. Ela pairou no ar antes de descer e se envolver em Rosalind, e Dominic gritou quando o poder antigo o deixou, tornando-o nada mais do que um lobo comum sem posição. Os membros da matilha de Ironwood ofegaram, sentindo sua lealdade inata mudar instantaneamente do homem quebrado no chão para a mulher radiante que estava acima dele. Rosalind não tinha apenas tomado seu trono, ela havia absorvido seu império inteiro completamente. O Alpha Khalin deu um passo à frente, desembainhando sua enorme espada larga, ajoelhou-se diante de Rosalind e cravou a lâmina na terra. A matilha Winterborn jura seu sangue à verdadeira rainha, ele rugiu. O Alpha Hamilton o seguiu imediatamente. As planícies ocidentais são suas, Vossa Majestade. O Alpha Conrad e o Alpha Harrison se curvaram profundamente. As Ilhas do Sul e o Vale da Meia-Noite servem à escolhida da deusa. Milhares de lobos, um exército que poderia conquistar o mundo inteiro conhecido, ajoelharam-se sob o céu sangrento, e a garota humana que havia sido rejeitada, humilhada e forçada a esfregar o chão, agora comandava a lealdade absoluta de toda a raça de lobisomens. Dominic se arrastou pela sujeira, uma sombra patética do tirano que um dia foi, enquanto Vivian fugia para a floresta, sabendo que seria caçada como uma traidora. Rosalind não ordenou a morte de Dominic, mas olhou para ele com uma expressão de indiferença profunda e esmagadora. Deixem-no viver como um ômega, ela proclamou, sua voz uma bela sinfonia ecoante. Deixem-no esfregar o chão e carregar a água. Deixem-no aprender a força daqueles que ele considerava fracos. Foi um castigo muito pior do que a morte para um ex-rei, e ele ficou completamente quebrado, chorando silenciosamente na terra fria e indiferente. Rosalind permaneceu vitoriosa sob a lua carmesim, inaugurando para sempre uma nova era gloriosa e pacífica para humanos e lobos. Esta emocionante história de traição, magia oculta e vingança final, te deixou na ponta da cadeira? A noiva silenciosa provou que o verdadeiro poder não ruge, ele cura, ele resiste e ele impõe respeito. Se você adorou ver Rosalind se erguer de uma serva rejeitada para a rainha indiscutível dos Lycans, deixe o seu like agora mesmo. Compartilhe esta história épica com seus amigos amantes de fantasia e romance e não se esqueça de se inscrever no canal.